Há um tipo de dor que não grita. Uma ausência que se instala quando tudo parece estar em ordem. Não é tristeza, tampouco é medo. É o eco de uma alma que, mesmo em paz, sente falta de si. O curioso é que algumas pessoas só sentem o vazio quando finalmente conquistam a estabilidade. Elas lutaram tanto para chegar nesse lugar seguro, emocional, financeiro, relacional. E então, quando tudo parece calmo, algo dentro delas silencia. Mas não é um silêncio de paz. É um silêncio de perda de sentido. Como se a alma dissesse: e agora que você não precisa mais sobreviver, o que exatamente está vivendo? Não é o sofrimento que mais fere, é a ausência de propósito após a dor. O vazio existencial não nasce da falta de problemas, mas da falta de porquês. E ainda assim, Franco, talvez o porquê seja só mais uma tentativa de preencher o que nunca será preenchido. Chamamos de um vazio, mas o que dói é a falta da falta. O sujeito moderno se encontra com o real quando nada mais o distrai. Quando o outro silencia, quando os espelhos se quebram. E ele descobre que não há resposta que o preencha. Porque o desejo não é por algo. O desejo é pelo desejo em si. E esse é o grande colapso. Quando a pessoa realiza que tudo o que conquistou não era ela quem queria. Era o que o olhar do outro esperava. Ela buscou tanto ser o alguém, que se esqueceu de ser alguém para si. Essa dor invisível que aparece quando tudo parece bem. É muitas vezes a voz da criança ferida, que nunca aprendeu a simplesmente ser. Quando vivemos em estado de sobrevivência por tempo demais, o conforto se torna estranho. A calma parece suspeita. Porque fomos condicionados a nos sentir úteis apenas quando estamos apagando incêndios. O vazio, nesse caso, não é a ausência. É a alma implorando por presença. Não pela presença do outro, mas pela nossa própria presença sentida, integrada, inteira. E isso já assusta. Porque estar inteiro exige encarar tudo o que foi deixado de lado para agradar, para se encaixar, para ser aceito. E se o que chamamos de vazio for apenas a ausência de nós mesmos? Há uma diferença entre estar confortável e estar realizado. Muitas pessoas alcançam o conforto, mas não a realização. Porque a realização exige envolvimento com algo maior que si mesmo. Não basta a carreira dos sonhos, o relacionamento estável, os momentos de lazer. Se não houver um para quê, tudo se torna repetição, e a repetição mata o espírito. E o que impede muitas pessoas de encontrar esse para quê? É o trauma silencioso da adaptação. Adaptaram-se tanto às expectativas externas, que perderam o próprio ritmo interno. Não sabem mais o que desejam, só sabem o que deveriam desejar. E aí surge o impasse. Tenho tudo que disseram que me faria feliz, mas não estou. Isso não é ingratidão. Isso é o colapso de uma identidade construída em cima do abandono de si. Sim. Porque o que chamamos de eu é, muitas vezes, uma montagem feita para o outro. O sujeito se veste de símbolos, o bem-sucedido, o espiritualizado, o resolvido. Mas em algum ponto o espelho quebra. E ele se pergunta: quem sou eu sem o olhar do outro? A dor que aparece nesse momento não é vazia. É o início do real contato com o desejo próprio. Não o desejo que agrada, mas o que incomoda, que perturba, que exige mudança. E o corpo sente isso. O vazio vira cansaço. Vira falta de motivação. Vira até sintomas físicos, ansiedade sem motivo, insônia, dores sem causa. Porque o corpo fala a verdade que a mente aprendeu a silenciar. Quando tudo está certo por fora. Mas o nosso eu verdadeiro ainda está preso lá dentro. O corpo nos chama de volta. Às vezes, o grito mais alto não é o do sofrimento. É o sussurro da alma que não está sendo ouvida. O sofrimento que não tem sentido é quase insuportável. Mas o sofrimento que se transforma em escuta pode revelar o caminho. No silêncio do tudo está bem, mas nada faz sentido. Mora uma pergunta. O que dentro de mim ainda não nasceu? Porque não é a ausência de dor que nos completa. É a presença de propósito. O vazio pode não ser um erro, mas um espaço ainda não habitado. Sim. O sujeito só se constitui plenamente quando entra em confronto com a falta. É na travessia da ausência que o desejo verdadeiro emerge. A cultura tenta preencher o silêncio com imagens, conquistas, distrações. Mas o silêncio insiste. Porque há algo em nós que não quer ser distraído. Quer ser descoberto. E talvez o que chamamos de um vazio seja apenas a ausência de linguagem para uma parte da alma que ainda não pôde falar. E muitas vezes, a voz dessa parte esquecida se manifesta nos sintomas. A dor física que não passa. A tristeza que surge do nada. A sensação de estar ausente mesmo quando presente.
Mas quando temos coragem de sentar com isso, não para consertar, mas para escutar, algo começa a mudar. Porque escutar a dor é escutar quem você foi forçado a abandonar para sobreviver. O vazio não é um castigo. É um portal. E ele só se abre para quem tem coragem de não fugir. Quando tudo parece calmo demais. É aí que o real começa a sussurrar. A angústia que surge quando não há mais nada para desejar. É o reflexo da falta estrutural. Não é o amor que falta. Não é o sucesso. É a ausência de um nome para aquilo que você nunca pôde ser. O vazio não é ausência de conteúdo. É excesso de silêncio. E só quem mergulha nesse abismo pode encontrar a sua verdade mais íntima. Essa travessia não é mental. É visceral. É quando o corpo se lembra do que a mente tentou esquecer. As lágrimas que vêm sem explicação. O cansaço que não tem causa física. A raiva contida em um sorriso educado. Tudo isso é a alma gritando por autenticidade. E a cura começa quando deixamos de negar o que sentimos só porque parecia inadequado. A criança ferida que vive em você não precisa de promessas. Precisa ser escutada. Só assim o vazio se converte em presença. Eu vi o ser humano no limite do sofrimento. Vi o desespero moldar homens em sombras. Mas também vi o sentido emergir onde tudo parecia perdido. A travessia não é sobreviver. É reencontrar-se. A dor não é o fim da estrada. É o desvio que leva ao centro. Quando o vazio visitar novamente, não o expulse. Convide-o para sentar. E pergunte, com toda a sua coragem: o que você veio me mostrar que ainda não sei sobre mim? Quem atravessa a falta não volta o mesmo. Porque do outro lado do vazio mora o que nunca foi permitido florescer. Alguns chamam de vazio. Eu chamo de espaço sagrado. Porque é justamente ali, onde não há distrações, conquistas ou aplausos, que escutamos a única pergunta que importa: o que dá sentido à minha existência? A liberdade interior não está em escapar da dor, mas em abraçá-la como mensageira. Você não precisa estar bem o tempo todo. Só precisa estar inteiro. E talvez, isso seja mais do que suficiente. O desejo não é um erro. É a trilha que o sujeito percorre para reencontrar-se. Mas atenção! Não é desejando o que o outro quer que você se encontra. É desejando apesar do outro. Quando você silencia o ruído das expectativas, descobre que a presença é subversiva. Por que ser inteiro? Nunca foi o que esperavam de você. Mas é o que o real sempre exigiu. Não há vazio onde há presença. Há corpo. Há alma. Há verdade. E por mais que tenham te ensinado a fugir do desconforto, o caminho da cura passa por ele. Porque é quando você se permite sentir que começa, enfim, a se lembrar do que gosta, do que precisa, de quem é. E talvez, nesse reencontro, você perceba que nunca esteve quebrado, apenas escondido. O vazio não é o fim da estrada. É o solo fértil onde as raízes da presença começam a nascer. E talvez, ao invés de perguntar por que me sinto assim, você possa se perguntar: o que em mim está pronto para florescer agora que o silêncio chegou? Não há cura sem confronto. Não há liberdade sem dor. Mas há sempre um ponto de retorno. Quando você decide habitar-se, ao invés de fugir.